Isso que você está vendo na tela é a espaçonave Orion, que foi desenvolvida para levar os astronautas para a Lua nas próximas missões Artemis. Essa espaçonave, na verdade, é uma parte de um foguete gigantesco chamado SLS que você está vendo aqui. Aqui você tem o tanque de combustível dele laranja, tá vendo? Os dois boosters laterais aqui. Na parte de baixo você não está vendo, mas tem motores, os motores RS-25, que tem vídeo aqui no canal. E essa espaçonave Orion, a cápsula Orion, fica lá em cima, bem nessa pontinha aqui. Então os astronautas vão lá nessa pontinha dentro da cápsula e aqui você tem todo o foguete que vai impulsionar eles até a Lua. Não esquece de curtir esse vídeo aqui para ajudar teu professor Denis aqui na causa da divulgação científica, então me ajuda aí curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal. Vamos ver a física desse processo. Eu sou professor de física e vou falar da física de como isso aqui vai funcionar. Vamos falar um pouco sobre o lançamento. Qualquer lançamento que for acontecer com a cápsula Orion, com a espaçonave Orion, vai ser assim. Você tem lá o lançamento do SLS, do foguete, ligam os motores, ligam os boosters laterais, o foguete todo sobe na atmosfera e em algum momento ele desconecta os boosters laterais que vão seguir uma trajetória e vão cair no oceano, mas o foguete continua. Em algum momento aqui você tem a liberação do módulo de ejeção, o foguete continua ainda com o tanque principal e aí existe uma separação aqui, ó. Já não precisa mais do tanque principal, que é o motor do combustível, esse tanque cai de volta no oceano, é recuperado, mas a espaçonave continua aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela vai indo, liga o motor aqui, em algum momento desconecta tudo e sobra simplesmente a cápsula aqui da espaçonave Orion com os astronautas e os painéis solares. É esse pedacinho aqui que vai até a Lua. Então, quando você manda um foguete, você não manda ele inteiro. Um foguete é feito de estágios. Ele vai perdendo pedaços ao longo do caminho, enquanto ele vai queimando combustível. E quando ele chega na velocidade que precisa, fica só a cápsula final aqui. Mas o objetivo é falar especificamente da cápsula e da missão Artemis, por exemplo, a missão Artemis 1 aqui. O que vai acontecer? Ó? O foguete vai sair aqui, ó, na trajetória vermelha da Terra, tá vendo? Ó? Trajetória vermelha, vai aqui na órbita da Terra. Depois existe uma injeção que a gente fala, uma injeção translunar, que é você colocar o foguete, lá a cápsula na verdade, né, na trajetória para a Lua. Então entra aqui nessa trajetória amarela e aí ele vai fazer essa volta aqui, ó, vai orbitar a Lua, vai entrar numa órbita ao redor da Lua, em algum momento no final da missão vai entrar aqui nessa órbita próxima da Lua em azul e vai voltar para a Terra e cair no oceano. A cápsula Orion vai fazer exatamente esse trajeto. Esse é o trajeto da Artemis 1 e da Artemis 2, que são as missões para a Lua com essa cápsula aqui, beleza? Mas beleza, os caras quando eles estão indo para a Lua aqui, ó, na cápsula, eles têm que se comunicar com a Terra. Por exemplo, na Artemis 1, não vai ter astronauta. Na Artemis 2 tem astronauta. Mas eles têm que se comunicar. Como que eles se comunicam? Aqui, ó, através das ondas de rádio. Então, o que acontece? Aqui na Terra, em algum local, eles colocam uma antena. Essa antena vai emitir ondas de rádio que vão se propagar pelo espaço e vão chegar aqui na espaçonave quando ela está indo lá para a Lua. É claro que tudo isso aqui está fora de escala de tamanho, tá? Mas o que é interessante do ponto de vista da física é você lembrar que a onda de rádio é uma onda eletromagnética, então ela consegue se propagar no vácuo do espaço, porque entre a Terra e a espaçonave, quando ela está lá perto da órbita da Lua, não existe nada, é vácuo. Então, a onda eletromagnética tem essa característica, ela é uma onda que consegue se propagar no vácuo. Então você consegue se comunicar com os astronautas ou com a própria espaçonave, se não tiver astronautas, utilizando as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Exatamente as mesmas ondas que você ouve no rádio aí. São ondas de rádio que são usadas para você se comunicar lá com os astronautas. O interessante é que quando os astronautas ou a cápsula entra no lado escuro da Lua, quando vai dar a volta por trás aqui da Lua, você perde comunicação por um tempo, porque essas ondas de rádio não vão conseguir chegar, ó, porque tem a Lua no meio do caminho. Então, nesse momento, se em algum momento a espaçonave entrar aqui atrás da Lua, você perde comunicação. Mas quando ela volta, você volta a receber comunicação das ondas de rádio. É assim que eles vão se comunicar. Mas como que as ondas de rádio são geradas do ponto de vista da física, Denis? Você é professor de física, explica aí. Bom,
Você tem lá uma antena, tá vendo? Ó? O que eu trouxe aqui para você? Uma representação bem tosca de um átomo. Um átomo é feito basicamente de prótons lá no núcleo, prótons e nêutrons, e ao redor, na eletrosfera, você tem os elétrons, pelo próprio nome já diz, né? Então o que acontece para você gerar uma onda eletromagnética? Você tem uma antena, e aí você vai fazer cargas elétricas oscilarem. Geralmente nós utilizamos elétrons. Os elétrons vão oscilar num fio na antena, e dependendo da frequência que você coloca na oscilação desses elétrons, vai fazer com que você gere ondas eletromagnéticas nessa antena. Dependendo da frequência que você usa e do comprimento de onda que essa onda tem, você gera, por exemplo, ondas de rádio, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, quando você vê uma antena de rádio por aí, saiba que existem cargas elétricas oscilando lá que estão gerando ondas eletromagnéticas. Então, é assim que eles vão fazer. Gera uma excitação aqui nos elétrons na antena, isso vai se propagar pelo vácuo do espaço até chegar lá na cápsula. E aí eles fazem tudo isso numa frequência muito específica, né? A sonda, na verdade a sonda não, né? A gente pode chamar de sonda, mas a espaçonave Orion vai chegar a uma... E nas trajetórias dela aqui da missão Artemis, principalmente, na missão Artemis 1, a uma distância de 100 km da superfície lunar. Então ela vai orbitar aqui a mais ou menos 100 km da superfície lunar. Lembrando que esse desenho aqui está totalmente fora de escala, né? Mas em algum momento, essa espaçonave vai ser jogada numa distância que nunca nenhum astronauta foi, a 64 mil quilômetros, não da Terra, a 64 mil quilômetros da superfície da Lua. Então tem toda a distância da Terra até a Lua e ainda assim essa cápsula vai ser jogada a 64 mil quilômetros de distância da superfície da Lua. É uma distância gigantesca, né? Então como que eles vão fazer a comunicação? Por ondas de rádio. Mas uma coisa que eles fazem é como é que a gente joga essa espaçonave para longe da Lua? Vamos lembrar um conceito. Aqui está o nosso amigo Isaac Newton e foi um cara que lá em 1600 e alguma coisa desenvolveu ideias da física que nós chamamos de lei da gravitação universal. Basicamente falando, ele estudou sobre a gravidade, tem aquela história da maçã que caiu na cabeça dele, né? Mas o que Newton fez? Qual era a genialidade dele? Ele conseguiu entender que a força que atrai uma maçã para o solo, para o chão, é a mesma força que atrai os planetas, que deixa os planetas orbitando ao redor do Sol. É a mesma força que é a força da gravidade. Então aqui eu tenho o exemplo da Terra. Ó. A Terra atrai todos os objetos em direção ao centro dela, porque ela tem uma massa, porque ela gera gravidade, certo? Ela tem uma distorção no espaço-tempo que gera essa gravidade ali. Então, basicamente, se você quer jogar a espaçonave para longe, você utiliza uma coisa que nós chamamos de estilingue gravitacional. Você faz a tua espaçonave passar bem próximo do corpo celeste, bem próximo, mas não próximo o suficiente para que ele seja atraído gravitacionalmente e caia na superfície. Você tem que fazer as contas lá usando a lei de Newton para que ela passe aqui, ó, no estágio 1. Próximo, no estágio 2 próximo, só que aí essa força da gravidade da Lua vai fazer um estilingue e vai jogar a espaçonave para longe. Então você joga aquela bem próxima sem cair na Lua e aí essa gravidade da Lua vai jogar ela para longe. Ó. Então 1, 2, 3 e 4. É assim que a gente vai conseguir jogar essa espaçonave a 64 mil quilômetros de distância da superfície da Lua, utilizando uma coisa que nós chamamos na física de estilingue gravitacional, utilizar a gravidade do corpo celeste a teu favor. Isso já foi utilizado nas sondas Voyager. Lembra das sondas Voyager? Quando elas se aproximaram de Saturno, de Júpiter e dos planetas exteriores, foi utilizado essa ideia do estilingue gravitacional para que ela ganhasse velocidade e pudesse ir mais longe. Então isso já foi utilizado, isso é muito utilizado na exploração espacial. E aí tem um problema, quando a espaçonave voltar para a Terra, ela vai ter uma velocidade de 42 mil quilômetros por hora. E aqui eu representei a superfície da Terra e também a atmosfera. Quando essa espaçonave entrar na atmosfera, começa um processo muito perigoso aqui, que é o seguinte... Vamos dar um zoom aqui na nossa atmosfera. Dando um zoom, você vê que a atmosfera ela é composta de muitas moléculas. Só que essas moléculas vão gerar atrito na espaçonave. Então, quando a espaçonave entra na atmosfera, essas moléculas começam a bater na superfície, aqui bater. Isso aumenta a temperatura aqui ao redor da espaçonave. Isso aqui acontece com todos os astronautas que retornam para a Terra, mesmo que seja da estação espacial.
Então isso aqui está voltando da Lua numa velocidade gigantesca de aproximadamente 42 mil quilômetros por hora, e quando entra na atmosfera, essas moléculas batem tanto aqui que a temperatura aqui ao redor começa a aumentar e você começa a ter uma formação de plasma. Isso aqui tudo devido ao atrito. Lembra do atrito lá que você viu na escola? Então, é o atrito das moléculas com esse material aqui da espaçonave. Isso aqui é uma imagem representativa de como seria essa entrada da cápsula na atmosfera. Veja que a cápsula, a barriga dela vem primeiro. Por que essa barriga vem primeiro? Porque nessa parte aqui foi construído um escudo de calor. O escudo de calor, que eu trouxe aqui uma imagem para você, é feito desse monte de plaquinhas aqui, ó. Isso aqui é utilizado em foguetes, né? Mas você conseguia ver muito nos ônibus espaciais. Essas plaquinhas aqui, ó. Isso aqui são as plaquinhas que estão na espaçonave, na cápsula Orion, que vai retornar para a Terra, certo? Então isso aqui faz um escudo de calor que impede que haja o derretimento aqui que não expõe os astronautas a essa temperatura gigantesca, entende? Então existe uma proteção térmica aqui. Se não existisse essa proteção térmica, o atrito ia ser tão grande que ia gerar uma temperatura tão alta que ia derreter tudo. Eles iam desaparecer ali naquela espaçonave. E quando volta para a Terra, passou pela atmosfera, passou pela parte difícil da temperatura, o que acontece depois? Geralmente a espaçonave vai cair no oceano. E aí eles utilizam paraquedas. Geralmente são 3, né? Eles são bem coloridos para você conseguir ver de longe no oceano. Então a espaçonave cai no oceano, freada pelos paraquedas. Como que acontece do ponto de vista da física esse negócio dessa freada que você faz com paraquedas? Quando você entra na atmosfera, o que acontece? Ou você está próximo da Terra, né? Aqui em amarelo, a gravidade está puxando a espaçonave em direção ao solo, certo? Só que quando você abre o paraquedas, você gera uma força para cima, que a gente chama de força de arrasto. Essa força de arrasto tem que se equilibrar ou tem que ficar próxima da força que você tem aqui da gravidade. Se isso acontecer, a tua espaçonave começa a cair numa aceleração confortável para os astronautas. Então a abertura do paraquedas faz com que você diminua o impacto no solo. Justamente por quê? Porque a gravidade está te puxando e você abre o paraquedas e gera uma força contrária que a gente chama de força de arrasto. Essas são as ideias básicas da física que você viu com certeza na escola ou está vendo. Isso tudo serve para a exploração espacial. Veja que tudo está conectado. Aquilo que você viu na escola realmente tem aplicação no mundo real em coisas bem legais, né? Não esqueça de curtir esse vídeo aí para ajudar teu professor Denis aqui na causa da divulgação científica, beleza? Muito obrigado e tchau!